Muito bom dia. Temos Bom connosco dia. a doutora Maria Antónia Mateus, médica psiquiatra da ULIS Castelo Branco. Hoje connosco aqui no nosso ciclo à conversa pela cidade, incluir as diferenças. Doutora Maria Antónia, muito obrigada por Obrigado aceitar eu o pelo convite mais uma convite. vez. É um gosto estar convosco e, como disse da outra vez, é um gosto vestir a camisola da instituição. Muito obrigada. Hoje, então, gostaria aqui de fazer algumas perguntas, pensando também no que a pandemia para os serviços de saúde mental e de psiquiatria trouxe, não é? A pandemia, de alguma maneira, aumentou o nível de procura, o número de pedidos de ajuda nos serviços de psiquiatria e de psicologia aqui no nosso hospital de Castelo Branco. Eu acho sempre que os serviços de psiquiatria são bons aferidores de como é que a sociedade está a evoluir e se está a sentir e se está a posicionar. E obviamente que nós no serviço de psiquiatria sentimos o aumento de pedidos, mas não sentimos até o aumento de pedidos como eu estava a pensar que iríamos sentir. Nem nas populações que eu achava que íamos ter mais a pedir consultas. Eu acho que por enquanto, porque a pandemia ainda não acabou, acho que ainda estamos todos um bocadinho atordoados pela pandemia que ainda está a decorrer. Eu acho que quem se sentiu verdadeiramente nesta fase foram os jovens, que foram privados do convívio e que foram privados da parte absolutamente fundamental, que era estarem todos uns com os outros. Os namoricos, as conversas, as aulas, que eu acho que eles ter que ir às aulas de manhã, ter que estar com os amigos, ter até que estudar. As rotinas do tempo de aulas são importantíssimas para eles, mas sobretudo o convívio entre pares. E esses sim, eu acho que para começar foram os que se sentiram mais. Até as crianças que estiveram confinadas em casa e que não puderam brincar como deviam brincar. Eu acho que num futuro breve vamos sentir o resto da população a necessitar da nossa ajuda, não é? Quem teve a oportunidade de trabalhar durante os anos da Troika, 2013 e 2014, que foram anos absolutamente fundamentais para o nosso país, muito importantes, com grandes convulsões sociais, sabe do que é que eu estou a falar e sabe que nessa altura sim nós sofremos uma avalanche de pedidos. Eu acho que irá acontecer, ainda não como eu previa já agora, mas eu acho que irá acontecer. Muito bem. Aqui um bocadinho voltando ao tema que foi o tema do encontro, não é? Do despontar ao encaminhar em relação à doença mental. Gostaria que me falasse um pouco de como é que vão surgindo os sintomas, como é que vai sendo feito este percurso entre os primeiros sintomas, as primeiras alterações do comportamento, até depois, efetivamente, os doentes nos chegarem. Ok. Sim, doutora Vânia, isso é um tema efetivamente muito vasto, até porque a patologia mental inclui vários tipos de patologia, não é? E se nuns pode ser mais rápido e noutros demora anos, não é? E como às vezes comentamos, Exato. ficamos espantados às vezes com a quantidade de tempo que acontece entre o início dos sintomas e o recorrerem a nós e o quão tarde já é. Exatamente. Agora, efetivamente, é sempre tempo demais, não é? Porque aquilo que nós nos esforçamos e aquilo que nós deveríamos fazer ainda mais era encurtar esta distância, em termos de distância e de facilidade de acesso, mas também em termos de tempo. E eu acho que aquilo que se tem que investir no futuro e cada vez mais é exatamente na literacia da saúde mental. Porque se as pessoas estiverem informadas, se as pessoas souberem que aquela alteração do comportamento e aquele sintoma poderá significar uma doença mental e que se significar doença mental, elas podem ter um fácil acesso a nós. Se efetivamente tiverem todo este conhecimento, eu acho que cada vez esse tempo será menor. Porque para nós e para os doentes, sobretudo, é importantíssimo que seja o mais rapidamente possível, não é? Porque quanto mais tempo decorrerá, pior é o prognóstico, mais se degradam as pessoas, mais disfuncional fica a família, mais difícil para nós depois é auxiliar e tratar e eventualmente curar, que é isso que pretendemos sempre.
Exatamente. Portanto, temos um desafio muito grande pela frente. Sim, temos um desafio muito grande pela frente, que é o desafio da prevenção primária. E a prevenção primária passa por nós também sairmos do sítio onde nós estamos e irmos ter com os colegas de cuidados de saúde primários e irmos até às escolas. Eu acho que estes ensinamentos deviam começar até na escola. Porque se efetivamente queremos combater um bocadinho o estigma, e às vezes o que impede as pessoas de irem ter connosco até é o estigma, mais do que a desinformação, nós temos até que começar pelos mais pequenos. E fazer o movimento de ir às escolas, ir aos secundários e informar as pessoas e dizer-lhes que não tem problema nenhum, que não tem mal nenhum e que isto significa isto e para virem ter connosco. Exatamente. E que, independentemente da preocupação em que agora eu tenho uma doença mental, não é? Porque eu acho que por vezes o medo das pessoas é quase de saberem que efetivamente têm um problema, têm uma doença. Claro, mas a doença é tratável e é curável. E é sempre melhor tratar e curar e aceitar do que continuar com o diagnóstico só para eles e não fazer nada acerca disso. Isso é sempre pior, como todos os problemas no geral. Mas a prática de enterrar a cabeça na areia não vale a pena, e com a saúde mental muito menos. Com a saúde mental muito menos. Muito bem. E portanto é este desafio que nós temos nas nossas mãos agora. Exatamente. Associado também à pandemia. É ir para junto das pessoas, claro que sim, fazer esse caminho, claro que sim. A pandemia no início provocou um movimento que eu particularmente achei estranhíssimo, que foi o movimento de afastar os cuidadores de saúde dos doentes. Eu acho que esse movimento nunca tem bom significado e nunca é augúrio de boas coisas, portanto, efetivamente, e agora muito menos. E da sua experiência e daquilo que observou no hospital, esse medo, que eu vou dizer medo, mas será um conjunto de sentimentos, não é? Que as pessoas face ao desconhecido. As pessoas têm medo sempre do desconhecido, claro. Que as afastaram todas do hospital, não é? Os nossos doentes em particular, mas também outro tipo de patologia mais aguda, os AVCs, os infartos que tiveram consequências dramáticas que poderiam não ter, não é? Do ponto de vista mais da saúde mental e da doença mental, o que é que se prevê que possa ter de repercussões este afastamento dos nossos doentes numa fase inicial da pandemia? Tem todo o efeito nefasto que tem do afastamento do doente da sua cura, como é óbvio, não é? Portanto, as pessoas não têm que nunca minimizar sintomas. Eu prefiro infinitamente mais que as pessoas vão por uma coisa absolutamente corriqueira do que não ir e as coisas tornarem-se piores, não é? Eu acho que estamos todos no Serviço Nacional de Saúde, no serviço em particular, mas no Serviço Nacional de Saúde, de certeza no geral, a tentar recuperar as consultas que ficaram para trás e a tentar recuperar o apoio que não foi dado e os tratamentos que deixaram de ser feitos, porque isso é fundamental. Voltarmos, fazermos um bocadinho rewind à cassete. Exato. E voltarmos atrás. Exatamente, e procurar aqueles doentes que se calhar ainda não nos voltaram a chegar. Exatamente. E que nos preocupam de alguma maneira, não é? Exatamente, claro que sim. Como é que considera que as instituições, como o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, nós podemos dar, no fundo, resposta às situações mais negligenciadas na nossa sociedade? Como é que nós podemos mais encurtar este tempo, para além de ir às escolas? Eu acho que nós temos que ter uma visão na psiquiatria absolutamente holística. E isto é uma visão, às vezes, difícil de encaixar num hospital. Porque uma pessoa tem uma apendicite, vai ao cirurgião, tira o apêndice e está feita a coisa. O serviço de psiquiatria não é assim. Eu acho que o serviço de psiquiatria é um serviço da comunidade dentro de um hospital. Nós nunca poderemos ter uma visão redutora de que a pessoa vai lá, toma o comprimido e se trata. Exato. Qualquer doente psiquiátrico tem que ser visto de uma forma global, de uma forma como um doente com uma família, que tem um trabalho ou que deveria ter um trabalho ou que está na escola e tem um círculo de amigos e tem um contexto social. Exato. Efetivamente, nós nunca podemos perder esta visão, porque no dia em que a reduzirmos a um serviço hospitalar, estamos a encarar mal a psiquiatria, no meu ponto de vista. Exatamente. Por isso, efetivamente, um bom serviço de psiquiatria tem que ter sempre
um bom departamento de psicologia a apoiar, um bom departamento de serviço social a apoiar e, sobretudo, o que tem é que ter laços muito, muito fortes e uma comunicação muito rápida e muito eficaz com tudo o que é instituições, nomeadamente a instituição como esta que estamos hoje aqui a representar e a celebrar. E isso é a forma de estar, pelo menos do meu ponto de vista, é a forma correta de estar e é a forma correta de ajudar. Claro. Portanto, é muito importante nós termos também estruturas na comunidade É fundamental, não é para... importante, é absolutamente fundamental. Nós somos do Serviço de Psiquiatria e as estruturas que dão apoio, nós somos diferentes órgãos do mesmo corpo. Portanto, nós somos diferentes engrenagens ou do mesmo processo, absolutamente, e é assim que se tem que encarar as coisas. E em fases diferentes do processo, vamos buscar aquilo que possa auxiliar. Às vezes até na mesma fase do processo, porque não quer dizer que um doente que esteja numa instituição ou que recorra a uma instituição não precise da nossa ajuda, como nós que encontramos um doente de novo e precisamos de colocar na instituição. É a mesma célula, com diferentes funções, mas é exatamente a mesma célula, e é assim que nós temos que encarar. Porque eu acho que de outra forma nunca funcionará, nunca funcionará. O doente tem que ser visto sempre em todas as suas perspectivas, sempre. Senão como um todo, para conseguirmos também fazer um processo de reabilitação. Sempre, obviamente. O doente tem que ser sempre reabilitado na sua doença, tem que se recuperar, temos que investir para tentar voltar, possivelmente não a um estado antes de doença, é muito difícil voltar a isso, quando é possível, ótimo, mas para o melhor estado que ele possa ter com a doença que tem, se é uma doença crónica. Exato. E isso implica sempre uma reabilitação, implica sempre uma inserção, implica sempre que haja um enfoque muito grande e um apoio muito grande no regresso dele à vida normal. Aquilo que nós queremos o menos possível é que o doente esteja dependente de nós. Exato. Nós queremos ter o papel... Se queremos ter um bom serviço de psiquiatria, então aquilo que nós temos que fazer é minimizar o nosso papel na vida daquele doente, porque ele precisa de nós o menos possível. Exatamente. Não é? E que seja o mais autónomo possível. E que esteja no seu meio, na sua comunidade. Eu não tenho nunca a visão de maternagem da psiquiatria, da condescendência do coitadinho que precisa muito do nosso... Não. Se estamos nesse papel, estamos a fazê-lo mal. Exatamente. Estamos a fazê-lo mal. Estamos nós a esconder atrás da nossa insuficiência. Aquilo que temos que fazer é exatamente o contrário. É reabilitar-lhe, é ajudá-lo a ele ficar o melhor possível, é sermos o mais competentes possíveis para ele ficar o mais autónomo possível e mais livre de nós o menos do nosso possível. Serviço. Claro que sim. Não, nunca é dar-nos um papel de importância suprema na vida deles. Ao pelo contrário, ok, estamos lá, não há que ter estigma nenhum, mas és muito mais do que a tua doença. Sempre. Claro Ele que nunca sim. se esqueça disso, sobretudo nós nunca se esqueçamos disso. Exatamente, muito bem. Doutora Antónia, acha que nós em Portugal fazemos o necessário ou tudo o que poderíamos fazer É uma pergunta para auxiliar para 1 milhão. Os nossos doentes com doença mental? Essa é uma pergunta para 1 milhão, não é? Completamente. Também é muito fácil, sabe, doutora Vânia, a crítica é muito fácil, é um exercício muito fácil. A crítica é um exercício muito, muito fácil. E é muito fácil nós dizermos o que é que pode e o que é que deveria ser feito. Isto é tudo muito fácil. Pôr em prática é sempre tudo muito mais difícil. Claro que sim. E eu não sou uma crítica cega às coisas. Não, de forma nenhuma. Eu acho que há um esforço muito grande por parte das instituições e acho que neste tempo de hoje, mais do que nunca, acho que nós estamos a encarar a psiquiatria e o doente mental da melhor forma possível e acho que estamos no trilho correto, mais do que nunca. Mas infelizmente não estamos ainda a fazer aquilo que eu acho e que já há pouco disse que devemos todos fazer, que é a prevenção. Nós, nos últimos anos e em várias facetas da vida do nosso país, nós temos tentado minimizar os danos e trabalhamos muito a jusante. Aquilo que nós precisamos de fazer é cada vez mais trabalhar a montante, efetivamente. E acho que inicialmente aquilo que fizemos foi tratar o doente quando já a situação estava instalada e fomos às vezes um pouco negligentes nisto que temos vindo a falar da inserção na sociedade e isso tudo.
Fizemos o primeiro passo de tirar os doentes das instituições e terminar com os asilos, e isso é maravilhoso. Não fomos tão profícuos depois na parte da reinserção e do regresso à vida normal. Agora, o que temos que fazer é trabalhar mais na comunidade com eles. E acho que sim, acho que cada vez mais a palavra de psiquiatria, ou as palavras, ou a expressão psiquiatria comunitária, estão cada vez mais em voga, e eu estou em crer que este é o tempo em que não haverá volta atrás. A psiquiatria tem que voltar à comunidade, tem que estar presente, e é isto que tem que se fazer. E o voltar à comunidade é no fim da linha e no início da linha. Porque a comunidade, como volto a dizer, também são as escolas, também são as instituições, também é a população no seu geral, onde ela circula e onde ela vive. Claro. E eu acho que sim, que nisso eu acho que vamos fazer em breve muito. Até agora poderia ser feito muito mais, mas se calhar a única coisa que vale a pena nesse movimento é percebermos o que é que não foi feito, que precisa de ser feito. Não estar a criticar só por criticar. Claro. Isto é um processo. As pessoas crescem e maduram. E os serviços também. E os serviços também. Claro que sim, claro que sim. Portanto, no fundo, nós temos que apostar muito em perceber também, se calhar, dos nossos doentes que já estão numa linha de patologia crónica, que Mais nós não debilitada. conseguimos já O que fazer é que correu mal? o que é que correu mal, Com certeza. não é? O que é que correu mal? Para não voltarmos a repetir, Os mesmos erros, Claro que sim. salvaguardarmos e usarmos a lei de saúde mental, se calhar Quando mais é vezes necessária, do e que quando é aquela necessária, que e nós... sem problemas, desde que seja bem usada, efetivamente, ela deve ser usada quando é necessária, sem medo. Sem Claro. medo. E sim, devemos encurtar a distância com os tribunais, porque, como em tudo na vida, a falta de comunicação é que leva aos erros. Exato. Quando as pessoas comunicam com mais facilidade, os caminhos ficam muito mais facilitados e as coisas ficam muito mais claras. Claro. E nós temos que ter este diálogo com os tribunais, não é? Que na nossa cabeça, pelo menos na minha, a gente tem sempre os tribunais. Um bicho-papão. Um bicho-papão, um dos tribunais. E sobretudo a complicação. Os tribunais é tudo muito confuso. Não. Os tribunais são pessoas exatamente como nós, empenhadas em cuidar do outro e em que corra tudo bem. Portanto, quando nós encurtarmos estas distâncias também, usamos a lei da saúde mental quando ela precisa de ser usada. Porque é sempre para a salvaguarda do paciente. Sempre. Nunca é para a nossa. Exatamente. Nem do tribunal tampouco. Claro. Portanto, no fundo, também acaba por ser importantíssimo nós, todas as estruturas implicadas e todas as instituições e todos os organismos que de alguma forma tocam no nosso problema enquanto psiquiatras, não é? Da saúde mental, é importante envolvermos essas pessoas, encurtarmos as distâncias, Claro que sim, criarmos doutora. linhas de comunicação mais Claro que rápidas, sim, claro que sim. para que este tempo, no fundo, se encurte. Eu não sei, às páginas tantas, quando é que nós portugueses perdemos esta capacidade. Nós que vimos fazer esta conversa, ou que estamos aqui a fazer esta conversa num sítio maravilhoso, que é um castelo, aquilo que marca a nossa história, e a nossa história é lindíssima, nós sempre fomos pouquíssimos. Nós, portugueses, sempre fomos pouquíssimos. Mas aquilo que nós tivemos de estratégia sempre absolutamente maravilhosa foi percebermos que se nos juntarmos todos, mesmo sendo poucos, e se tivermos uma estratégia conjunta, então chegamos mais longe do que os outros. E aquilo que nós efetivamente sempre tivemos foi uma capacidade muito grande de nos agruparmos, ok? Planearmos uma estratégia e é naquela direção que vamos. E isso funcionou sempre muito bem. Portanto, não percebo muito bem. Parece que isso às páginas tantas, quando é que nos segregamos em grupos? Estes são estes, estes são estes, estes. Não. Somos com todos. Rótulos, somos todos. Afastados. Não, de todo. Somos e a todos. viver pior. Somos todos. Nós temos que fazer uma rede. Quando fazemos uma rede e comunicamos em rede, e a rede está bem mais fácil. oleada, tudo se torna mais fácil e tudo se torna, sobretudo, mais eficaz. Porque aquilo que nós precisamos de melhorar é a nossa eficácia. Sim, claro que sim. Para o bem do outro. Para o bem dos nossos doentes. Porque o outro também somos nós. Exatamente. Não é? Claro. Claro que sim. Do seu ponto de vista, doutora Antónia, o que é que nós podemos fazer, tanto ir às escolas, encurtar as distâncias com todos os intervenientes, formar-nos nós,
não nos... A medicina está em constante mudança. Evolução. A medicina é uma ciência muito recente. Não é? Nós é que nos E a esquecemos disso. psiquiatria, E então a psiquiatria é um bebé da medicina. Portanto, formarmos-nos e informarmos, trazemos os outros para a nossa formação também, para a nossa informação e efetivamente sairmos daquilo que nos protege, que são os elefantes brancos, onde estamos enfiados, e irmos... Sairmos das paredes dos nossos hospitais. Sim, e criar proximidade. Criar proximidade. Muito bem. Muito obrigada pela sua disponibilidade e Eu é que gentileza agradeço. em vir Eu é que agradeço o auxiliar-nos. convite e é sempre com muito agrado que venho. Muito Sempre obrigada, com muito doutora agrado. Antónia. Até uma próxima. Obrigada. Adeus. Obrigada.